com imenso prazer, então, que estou aqui neste webinário para podermos, mais do que ser eu a comunicar, porque a comunicação não é aquilo que nós dizemos, mas aquilo que os ouvintes compreendem. E por isso, muito do que eu posso estar aqui a dizer, se não tivermos a interação para percebermos o que é que cada um de nós entende sobre o assunto, perde-se grande parte dessa comunicação. Por isso, vamos ter a possibilidade de trocar algumas ideias no final desta apresentação. Eu escolhi, então, 3 tópicos para a minha apresentação, uma vez que vou falar de estratégias e recursos para transformação digital na educação. Escolhi, então, 4 tópicos. O primeiro tópico tem a ver com a contextualização das tecnologias na educação. Eu fiz o meu doutorado em Mobile Learning, apresentei em 2005 na Universidade do Minho, em Braga, onde me encontro, para fazer a minha tese. E nessa altura, em 2005, pensar no celular como uma ferramenta de aprendizagem não era algo muito vulgar. Portanto, as pessoas ficavam muito admiradas quando eu falava no assunto. Hoje, passados já 15 anos, mudou muita coisa e, portanto, vamos ver como é que nós podemos potenciar estes dispositivos. Depois passarei também para algumas metodologias que hoje nós temos e que muitos professores usam e estão a explorar. Vou falar também um pouco das competências digitais dos professores e sobretudo aqui em Portugal, como é que nós estamos a fazer. Apresento alguns recursos e ferramentas de aprendizagem e depois as minhas práticas com alguns projetos que tenho feito com os meus alunos e termino falando um pouco da avaliação da aprendizagem digital. Para que o meu discurso não seja monótono e só de um lado, eu desafio aos participantes que estão a assistir a este webinário que usem os smartphones para entrarem no menti.com. Portanto, agradecia então que entrassem na página menti.com, como está aqui. Vão encontrar algo parecido com esta imagem. Vai-vos pedir para colocarem um código. O código é 525413 e depois submetem. São 3 slides. O primeiro slide, como podem ver, é para depois, no final da minha apresentação, falarmos um pouquinho sobre o que está a acontecer no mundo inteiro na educação. Ao longo dos slides vão voltar a encontrar o código, por isso, se agora não conseguiram o código, ao longo dos slides ele vai aparecer e poderão ir partilhando o vosso pensamento também, para no final da apresentação podermos refletir sobre as vossas reflexões e o vosso pensamento. Vou então começar pela contextualização. Trago-vos aqui um slide que é sempre para mim, no início de janeiro, um site que eu estou sempre à espera de ver, porque vai atualizando ano a ano como é que está o mundo digital no planeta. E eu estou expectante já pelo
pelo slide e pela informação que nos será dada no próximo ano, em janeiro de 2021, porque certamente que o que eu trago hoje aqui e que vos apresento, estes dados com certeza que vão sofrer bastantes alterações. Para quem, por vezes, desconfia ou não acredita que o mundo está mais digital do que nunca, que há muita tecnologia pessoal e tecnologia móvel nas mãos das pessoas em todo o mundo, e como nós podemos ver neste slide, nós, a nível mundial, a penetração dos dispositivos móveis já vai com 67% e a tendência é para crescer. Por isso eu estou muito expectante relativamente aos dados no próximo mês de janeiro do próximo ano, porque com a situação que estamos a viver no mundo inteiro, houve certamente muitas mudanças relativamente à penetração mundial dos dispositivos digitais e também do acesso à internet. Trazendo agora um pouquinho da história da evolução do telemóvel. Em Portugal nós dizemos telemóvel, para vocês é o celular, ou smartphone. De facto, quando nós estamos e falamos em novas tecnologias, de facto é a altura de começarmos a eliminar o adjetivo novas, porque as tecnologias que nós temos agora em mão e que fazem parte das nossas vivências, seja pessoais, profissionais ou de lazer, são tecnologias que já estão connosco há muito tempo. Se pensarmos na primeira chamada feita por um celular, já tem 47 anos, portanto foi em 1973, mas há todo um caminho anterior para chegar a este ano. E, portanto, desde há 47 anos, se nós pensarmos no primeiro telemóvel ou no primeiro celular, nós aqui em Portugal diríamos que era um grande tijolo, pelo tamanho, pela dimensão, e se nós compararmos com os smartphones que os nossos alunos levam para a sala de aula, muitos deles, e que nós também, professores, utilizamos numa base diária, houve aqui uma grande evolução em muito pouco tempo. E é isso que deixa as pessoas um pouco como não estão habituadas e, portanto, as pessoas não acreditam que têm na sua mão uma tecnologia com o potencial do smartphone. Fazendo um pouquinho aqui da história da utilização da tecnologia, o meu primeiro computador portátil comprei-o em 1999 e tinha 5 gigas de armazenamento de disco, 5 gigas. Eu ainda tenho esse laptop. Hoje, qualquer celular, qualquer smartphone dos nossos alunos tem imensa possibilidade de armazenamento e também de desenvolvimento do dispositivo, portanto, da tecnologia. Portanto, há um grande avanço da tecnologia nestes tempos. E isto deixa-nos, de certa forma, algo desconfortável, porque as coisas mudam muito rapidamente. Falando agora do conceito de mobile learning, ou seja, aprendizagem que é apoiada por dispositivos móveis que proporcionam que a aprendizagem possa acontecer em qualquer momento, a qualquer hora, quando é mais oportuno, e podendo utilizar uma grande variedade de plataformas. O mobile learning é, no fundo, a evolução natural
porque a tecnologia também tem mudado, tem evoluído, a evolução natural do e-learning, da aprendizagem eletrónica. Aproveitando agora o potencial dos dispositivos que nós levamos para qualquer lado. Nunca estivemos na humanidade tão conectados como estamos agora. Nunca produzimos tanta informação como agora. Nunca escrevemos tanto como agora. De forma que tem havido eventos todos os anos e eu trago aqui alguns dos eventos que ocorreram este ano. Dois deles não aconteceram na forma presencial, por causa do tempo que vivemos, por causa da pandemia, mas, por exemplo, aqui, logo esta primeira, nós vamos na 19ª conferência, quer dizer que há 19 anos que se anda a falar do potencial da tecnologia móvel para a educação. Por isso, durante todos estes anos, tem-se produzido muito conhecimento nesta área e se há alguém que ainda não esteja convencido do potencial da tecnologia móvel, estes eventos vêm mostrar que há uma grande dinâmica a nível mundial para aproveitamento das tecnologias móveis e digitais que estão ao nosso lado. Nós este ano fizemos o nosso 5º encontro sobre jogos e mobile learning, estamos na quinta edição, acontece de 2 em 2 anos, começámos em 2012 e este ano fizemos todo este encontro em 2 dias, online. Foi para nós uma experiência fantástica, exigiu um enorme esforço da equipa de organização, mas foi efetivamente um encontro que deixou marcas e os participantes estão muito agradecidos e agradados por não termos cancelado o encontro devido à pandemia e termos aceito os desafios de passar tudo para online. E outras conferências têm vindo a acontecer também nestes 3 meses que levamos de pandemia mundial, também no mundo virtual. A semana de Mobile Learning que se realiza normalmente em março e é organizada pela Unesco, este ano foi adiada, não se realizou, mas tem no site da Unesco muita informação e muitos textos das edições anteriores que vale a pena visitar e ler. Relativamente às publicações, eu trago-vos aqui alguns livros publicados, muitos deles foram publicados mercê dos eventos e das conferências que se têm realizado. Tenho contribuído com textos das minhas práticas educativas para alguns destes livros. Este livro que está aqui, por exemplo, foi o primeiro livro em 2005 que reuniu trabalhos que se começaram a realizar relativamente à utilização das tecnologias móveis e dos dispositivos móveis há 6 anos atrás, ainda no século passado, e que foram depois reunidos muitos dos trabalhos realizados neste livro. É um dos livros de arranque do Mobile Learning. De facto, ao longo deste tempo, tem havido vários autores, nomeadamente Naismith e outros autores, que em 2004 apresentaram algumas abordagens teóricas, muitas teorias da aprendizagem, que consideraram que são teorias
que apoiam no desenvolvimento de experiências de mobile learning. Falavam estes autores do behaviorismo, do construtivismo, da aprendizagem situada, da aprendizagem colaborativa e também da aprendizagem formal e informal ao longo da vida. Por isso, quando pretendemos utilizar e potenciar os dispositivos móveis dos nossos alunos nas nossas práticas, temos muitas teorias da aprendizagem que nos ajudam a compreender o potencial das tecnologias na educação. Também têm aparecido várias estratégias pedagógicas para a era digital, muito centradas na aprendizagem, centradas também no papel do aluno na sala de aula. E este slide mostra-nos aqui algumas dessas estratégias que nós podemos utilizar e aproveitar para darmos sentido às nossas práticas e potenciarmos, então, as tecnologias digitais na sala de aula. Falámos, por exemplo, da aprendizagem construtiva, da aprendizagem interativa, aprendizagem cooperativa e colaborativa, aprendizagem contextual, aprendizagem reflexiva, aprendizagem significativa, aprendizagem intencional e aprendizagem ativa e outras mais que poderiam ser colocadas aqui. Portanto, se temos intenção de aproveitar e depois do que estamos a passar neste momento e de vermos que de um momento para o outro todos os professores tiveram que se adaptar ao mundo digital, temos aqui então a possibilidade de encontrarmos estratégias pedagógicas que nos ajudam a entrar na era digital, aproveitando o potencial da tecnologia. O que eu coloquei aqui deste lado ajuda-nos a percebermos como é que estas estratégias pedagógicas nos podem ajudar a desenvolver competências para a era digital. Por exemplo, a interação entre pares, o intercâmbio de ideias, as tarefas entre grupos, tarefas colaborativas, o colocar a aprendizagem no contexto para os alunos resolverem e apresentarem soluções para problemas, a atitude crítica cada vez mais, o pensamento crítico que temos que desenvolver também nos nossos alunos, começar a ajudá-los cada vez mais a colocarem dúvidas, a voltarem como quando tinham 3 anos, à idade dos porquês. Muitos dos nossos alunos, quando são mais velhos, deixam de perguntar, deixam de fazer questões e temos que ser nós na escola a ajudar novamente os nossos alunos a não aceitarem tudo, a colocarem em perspectiva aquilo que vão ouvindo. E hoje, cada vez mais, por causa das redes sociais e do facto de qualquer pessoa poder escrever e poder publicar, cada vez mais há necessidade de trazermos estas competências e trabalhá-las para nas nossas aulas, autonomia, desenvolver nos alunos uma atitude proativa de não ficarem passivos perante as dificuldades, os problemas, de ajudarem também a encontrar soluções. Ora, temos aqui muitas estratégias que nos podem ajudar a entrar definitivamente na era digital, aproveitando o potencial das tecnologias que os alunos têm e que são, na maior parte das escolas, proibidas. Vamos ver o que é que vai mudar em setembro. Em Portugal, relativamente às competências digitais dos professores, porque a formação de professores é importante, muito importante, e com esta situação em que vivemos, percebemos que muitas escolas estavam muito melhor preparadas, porque tinham os seus professores também melhor preparados para darem o salto, para entrarem no digital e para passarem a trabalhar com os seus alunos, continuando a dar aos seus alunos uma educação de qualidade, mesmo estando à distância.
Em Portugal, nós estamos a seguir o quadro europeu de competência digital para educadores, para a formação de professores. E o quadro europeu de competências digitais para professores divide as competências em 3 grandes grupos. Ele coloca o primeiro grupo na informação e gestão, o segundo grupo, comunicação e colaboração. Este é considerado as competências mais básicas. Depois, quando os professores passam já para a criação de conteúdos, para a inovação e criatividade, então temos aqui competências digitais um pouco mais avançadas, e o terceiro grupo, que tem a ver com as questões de segurança e também a avaliação de qualidade e a melhora. Digamos que estes 3 grupos estão a ser aproveitados aqui em Portugal para preparar os alunos, primeiro os professores, para depois os professores serem capazes de preparar os seus alunos também nestas competências, porque para além do quadro, tem o quadro europeu de competências digitais para os cidadãos. Por isso a escola não pode estar de maneira nenhuma fora desta equação. Todos nós temos que trabalhar para o mesmo lado. E agora apraz-me trazer aqui como está o mundo da educação no tempo de pandemia. É que até agora nós falávamos muito na educação dentro das nossas portas, dentro do nosso país, mas hoje nós temos um mundo que teve que fechar as escolas e que teve que apostar na educação à distância, sem que as instituições sem preparados. Isto foi um enorme desafio para todos. Termos estado estes 3 meses, hoje termina em Portugal o ano letivo, daqui a não a próxima semana, mas na seguinte, vão começar os exames nacionais de acesso ao ensino superior. Portanto, os alunos que voltaram à escola, nós tivemos o 11º ano, que tem entre 16 e 17 anos, e o 12º ano, que é o ano terminal no ensino secundário, que tem entre 17 e 18 anos, que terminaram as aulas presenciais. E hoje também terminaram as aulas para os outros anos, para as outras faixas etárias, que estavam ainda em aulas online desde 16 de março. Então nós temos aqui toda uma nova realidade educativa a nível mundial, por isso mais do que nunca nós temos que nos interagir, colaborar, comunicar, saber o que é que outros já fizeram antes de nós, aproveitar boas práticas, aproveitar o know-how de instituições que conseguiram fazer um trabalho muito positivo durante este tempo. E a pergunta que se coloca é se efetivamente a tecnologia educativa vai ficar nas escolas, vai estar efetivamente, vai ter mais presença nas práticas educativas dos professores. Efetivamente, nós vivemos na cultura da mobilidade. A expansão tecnológica é enorme e a expansão das tecnologias móveis, todos os anos surgem modelos cada vez mais potentes, e nós em 3 meses avançamos mais do que aquilo que tínhamos andado a fazer em anos. Eu desde já do século passado, que estou envolvida na formação contínua de professores,
e sempre tenho trabalhado com os meus colegas, com os professores aqui em Portugal, a nível da tecnologia educativa. Mas fazia-se muita formação, mas não se traduzia muito, essa formação não se traduzia em mudanças na escola. Mas, de repente, todos tivemos que nos adaptar e todos tivemos que adotar, de uma maneira ou de outra, tecnologia durante estes 3 meses. E eu espero, estou expectante e espero que este tempo sirva para efetivamente transformarmos a educação e não desperdiçarmos o que aprendemos durante este tempo, porque há imensas histórias, imensos projetos que se desenvolveram durante estes 3 meses, maravilhosos. Mas nós também precisamos de educar os alunos. Os alunos também não estavam preparados para o digital na totalidade. Apesar do Prensky, em 2001, chamar aos alunos os nativos digitais e a nós, imigrantes digitais, de facto, os nossos alunos não estão preparados e, então, cabe à escola e a nós, professores, orientar e educar também os nossos alunos para uma utilização apropriada das ferramentas tecnológicas que eles têm e que levam para a escola. Temos que fazer este aproveitamento e não desistir ao primeiro obstáculo. Temos que juntar forças, resiliência e começar a trabalhar em conjunto, aproveitando que cada um de nós foi melhorando e foi aprendendo durante este tempo para todos juntos caminharmos para o mesmo sentido. Trago aqui algumas ferramentas que foram muito úteis durante estes tempos, não só para mim, como para os meus colegas, como para os meus alunos. Foi, de facto, e eu saliento aqui, por exemplo, esta ferramenta, o Padlet, que nos permite criar murais para os alunos colocarem os seus produtos, os seus materiais. Também às várias plataformas, nomeadamente à Google Classroom e à Teams de 2 empresas, a Microsoft e a Google. Portugal e a maioria das escolas em Portugal usaram estas 2 plataformas, portanto, as suas plataformas de gestão de informação, e completaram depois estas plataformas com as várias ferramentas de videoconferência, nomeadamente o Meet, por exemplo, o meu agrupamento de escolas que engloba 14 escolas, desde dos meninos da educação infantil até ao 12º ano, antes da entrada na universidade. Nós adotamos o Meet também, outras escolas adotaram o Teams, outros o Zoom, mas tivemos aqui a possibilidade de termos uma série de recursos e ferramentas que nos ajudaram efetivamente a fazer o nosso trabalho melhor. Alguns dos professores que tinham feito formação comigo e com outros formadores deram-me um feedback muito, muito positivo, dizendo que se não fosse o ter aprendido e o ter já explorado algumas ferramentas, o seu trabalho durante esta época teria sido muito mais difícil, não teria conseguido conquistar os alunos, que é esta frase que uma professora me disse. E eu conquistei os alunos apesar de estarmos à distância, e foi com o facto de eu ter mudado as minhas práticas, de ter introduzido estratégias que envolviam tecnologia e que envolviam ferramentas que levavam os alunos também a pensar, a refletir, a aprender, a explorar, a construir a sua aprendizagem, o seu saber. Portanto, estas são muitas das ferramentas que eu uso e que os meus alunos também usam e que e são subejamente conhecidas, a maior parte delas.
E agora vou iniciar, então, nesta parte, algumas das minhas práticas educativas, porque o importante para mim é que os meus alunos gostem da escola, gostem de aprender, tenham curiosidade em conhecer a literatura. Eu sou professora de literatura portuguesa, gostem de ler, e, portanto, quando eu preparo uma estratégia para a sala de aula, eu fico muito feliz, porque gastei aquele tempo a pensar nos meus alunos e eu sei que eles vão chegar no final da aula e vão dizer: professora, mais uma aula que gostamos. E é esta educação em que o aluno gosta de estar na escola, em que a educação fica muito mais motivacional para eles, ficam muito mais envolvidos, porque eles também arregaçam mangas e começam a trabalhar também com estas ferramentas. E vamos ver um exemplo. Antes disso, gostaria de partilhar convosco um documento estruturante das práticas dos professores em Portugal, que é este documento do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. A escolaridade obrigatória em Portugal é até aos 18 anos. Então, este documento ajuda-nos, a nós, professores, a sabermos o que temos que fazer ao longo das etapas de formação dos nossos alunos, para que quando saiam no final de 12 anos de escola, preparados com um perfil que é o perfil que a sociedade e as empresas espera. Então, aqui neste esquema, o nosso documento está baseado em valores, em áreas de competência e em princípios. São estes os princípios: a aprendizagem, inclusão, estabilidade, adaptabilidade e ousadia, coerência e flexibilidade, sustentabilidade, base humanista e saber. Estes são os princípios que regem este perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. E depois temos uma série de áreas de competências que abarcam todas as disciplinas. Por exemplo, se eu pensar no português, como sou professora de língua portuguesa e literatura, então estas áreas de competência: linguagens e texto, informação e comunicação, pensamento crítico, pensamento criativo, raciocínio e resolução de problemas, saber científico e técnico e tecnológico, relacionamento interpessoal. Eu posso desenvolver todas estas áreas de competência nas minhas aulas. Desenvolvimento pessoal e autonomia, bem-estar, saúde e ambiente, sensibilidade estética e artística, consciência e domínio do corpo. Então, eu quase posso trabalhar com os meus alunos todas estas áreas de competência. E depois temos os valores universais: liberdade, responsabilidade e integridade. Temos também agora a cidadania. Nós temos um outro documento que é Educação para a Cidadania. Temos uma disciplina que é Cidadania e Desenvolvimento, para trabalharmos também estas áreas e temas que às vezes não são trabalhados tão profundamente nas disciplinas. Temos a excelência e exigência como valores da nossa escola. A curiosidade, a reflexão e a inovação são outros valores que alicerçam este documento do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Relativamente às metodologias que eu mais utilizo nas minhas práticas, e que vocês vão ver com os exemplos que vos vou apresentar, tem a ver com a aprendizagem baseada em jogos. Os jogos, já desde sempre, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe, sempre fez parte da vida do ser humano. O pensamento visual é outra metodologia que eu utilizo com os meus alunos. A aprendizagem baseada em projetos. O primeiro texto
desta metodologia foi escrita em 1917, portanto, já há mais de 100 anos, portanto, não é nada de novo, mas que agora, com as condições, o contexto em que vivemos e as condições tecnológicas que temos, esta metodologia acaba por ser muito importante na era digital. A gamificação, que é uma metodologia mais recente, que deriva das mecânicas dos jogos, dos elementos motivacionais que nós encontramos nos jogos e que trazemos para contextos que não são propriamente jogo, como é a sala de aula. Portanto, estarmos a pensar em estratégias em que nós vamos motivar o aluno para aprender os nossos conteúdos curriculares como se fosse um jogo. E depois a aprendizagem invertida, que também é uma metodologia mais ou menos recente, se bem que já tenha o conceito aparecido ainda no século passado, no final da década de 90, em 2007, 2008, acaba por ganhar bastante notoriedade com, por exemplo, a Khan Academy e a própria rede Aprendizagem Invertida, que também tem muita presença online e com muita produção publicada. Então, a primeira experiência que eu vos trago aqui é os jogos de tabuleiros literários. Portanto, para estudar obras do Renascimento, tanto do século XVI, obras literárias portuguesas, os Lusíadas do nosso grande Luís de Camões e a História Trágico-Marítima, são duas obras que os alunos com 15 anos não gostam muito de estudar na sala de aula. Mas quando eu desafiei os alunos a criarem jogos de tabuleiro, aprendendo sobre estas obras e depois criando os seus tabuleiros com as instruções, os alunos também criaram as normas dos seus jogos para também depois estudar estas obras. No fundo, o que eu quis fazer com esta estratégia foi transformar os meus alunos de consumidores também a produtores de conteúdos. Até porque agora nós usamos estes tabuleiros com outros alunos, porque nestes jogos estão imensas perguntas sobre as duas obras que os alunos criaram e que servem também para outros professores poderem usar com outros alunos. Aqui, neste código QR, está o conjunto de perguntas, que é o teste de conhecimentos, que no final de cada jogo os alunos tinham que responder. Com esta estratégia, nós desenvolvemos várias áreas de competências do perfil dos alunos e, efetivamente, as aulas deixaram de ser aulas em que o professor fala e os alunos ouvem, e aqui o que nós demos foi prioridade à exploração do conhecimento por parte dos alunos. Eram os alunos que pesquisavam e, portanto, que procuravam saber mais sobre as duas obras. Evidentemente que sempre orientados pelo professor. É muito importante, quando nós damos esta autonomia aos alunos, de estarmos por trás também para irmos orientando e irmos acompanhando o desenvolver dos trabalhos. Relativamente a este projeto dos tabuleiros, a opinião dos alunos foi muito favorável. Eu, sempre que faço uma estratégia, recolho dados anónimos, portanto, os alunos podem dizer e, portanto, podem estar à vontade a responder ao questionário, porque para mim o importante é saber a sua opinião para depois poder fazer eu uma avaliação do processo e ver onde é que é possível melhorar a estratégia. E como vemos aqui, os alunos gostaram
100% dos alunos gostaram de criar o jogo, foram eles que criaram os tabuleiros. Eu fiz este projeto em colaboração com a biblioteca escolar, a professora bibliotecária forneceu-me os materiais e os alunos, então, estiveram sempre participativos a criar estes tabuleiros e estes jogos. Para 98% dos alunos dizem que criar os jogos tabuleiros motiva o aluno na aprendizagem dos conteúdos curriculares. Portanto, eles consideraram que aprenderam mais fazendo os seus próprios jogos, suas com as normas e girando sempre à volta das duas obras, do que se tivessem estado a ouvir o professor. A participação dos alunos, como mostra aqui, foi alta para 87,5%, consideraram que efetivamente se empenharam. Um aluno disse: gostei de interagir com os meus colegas durante a criação do jogo. Outro aluno disse: uma atividade como esta ajuda a desenvolver diferentes habilidades. Eles próprios vão percebendo que, ao estarem ativos, ou não estarem apenas a ouvir, desenvolvem mais capacidades e, portanto, estes jogos ajudam também nos conteúdos curriculares. Outro jogo que foi feito, foi feito por uma equipa de professores, baseado na obra Os Maias, do nosso escritor Eça de Queiroz, que é uma das obras grandes do realismo português, e então eu estive envolvida com uma equipa de outros professores a desenvolver este jogo. É um jogo do género do Quem Quer Ser Milionário, tem uma base de dados com cerca de 500 perguntas e excertos da obra dos Maias. Pode ser jogado em tablets e smartphone Android e também em algum emulador para computador Android. Aqui neste código QR pode ser descarregado. Eu vou deixar esta apresentação, depois, se quiserem aceder a ela, podem ver este jogo. Relativamente à gamificação, em 2016, também, para além dos jogos de tabuleiro, os jogos de tabuleiro é mais recente, este ambiente virtual de aprendizagem, os navegadores da sabedoria, tem também a ver com o estudo dos Maias, dos Maias não, dos Lusíadas, e eu criei então aqui um ambiente gamificado para estudar duas obras da literatura portuguesa. Como podem ver aqui no menu, eu criei cinco missões e cada uma das missões tinha um grau de dificuldade variável, que vai do mais simples para o mais complexo. Criei uma série de desafios que os alunos tinham que ir desenvolvendo e depois criei uma série de recompensas que é possível encontrar aqui. Este ambiente de aprendizagem gamificado tem por trás uma narrativa, e essa narrativa ajuda também na evolução dos níveis e também na conquista de pontos, na conquista de emblemas, na conquista de cartas. Portanto, há uma série de recompensas que os alunos vão encontrando neste ambiente. É também uma forma de chegarmos aos nossos alunos mais jovens, quando queremos trabalhar obras da literatura clássica, que nem sempre são do agrado dos alunos, mas que, quando se envolvem com estratégias desta natureza, acabam por se envolver e por fazer um excelente trabalho. Aqui tenho algumas opiniões dos alunos a respeito
do ambiente gamificado. Os alunos consideraram que ao fazerem estas, ao entrarem e ao produzirem os seus materiais derivado desta experiência gamificada, consideraram o método muito mais interativo, gostaram dos desafios, gostaram de ser desafiados, sentiram-se, portanto, muito mais motivados. Os alunos trabalharam em pares, devo dizer. Eu gosto mais que os alunos trabalhem em pares do que em grandes grupos, porque nem sempre, quando é em grandes grupos, todos trabalham. Então, em pares, os dois alunos contribuem, cada um com o seu trabalho e o melhor que podem para o sucesso dos alunos. Este ambiente gamificado foi também muito motivador para os alunos. Eu estou a falar de alunos do ensino profissional, que são aqueles alunos que normalmente não gostam da escola, preferem um ensino mais profissional, mais vocacional, mais prático, e têm muitas vezes muitas repetições. São alunos que já repetiram alguns anos para trás, e, portanto, a escola, no modelo tradicional, não é muito atrativa para estes alunos. Então, estas estratégias quase que, por vezes, fazem pequenos milagres. Vou agora partilhar convosco um vídeo que eu fiz em 2018 para introduzir o conceito de escape room. Devo dizer que quando apresentei este vídeo aos alunos, foi uma grande surpresa para mim, porque os alunos não quiseram fazer o meu escape room. E então, quando eles viram este vídeo, e um dos alunos já conhecia o conceito, e eles disseram: professora, podemos fazer nós o nosso escape room sobre Fernando Pessoa? Ora, Fernando Pessoa é um escritor modernista, um escritor português, que é bastante complexo. E quando se trabalha poesia nas aulas de português, nem sempre temos os alunos muito motivados para a aula. E então, para mim, foi uma surpresa eles pedirem para serem eles a fazer os escape rooms sobre o autor. Eu acedi, e então eles trabalharam em grupo, em três alunos e dois alunos, em pares e em trios, e o que foi interessante foi que eu, no final, consegui ter 7 escape rooms, 7 guiões para utilizar esta estratégia quando estudo ou quando trabalho este escritor. Eu escrevi um texto que está publicado nas atas de um evento que se chama Escape Room Literário, os alunos como produtores de conteúdos. Se depois quiserem ler o texto sobre esta experiência, podem encontrar online. Ou então, se quiserem, podem me enviar um e-mail, que eu terei todo o prazer em partilhar convosco o texto que escrevi sobre esta estratégia, esta experiência de educação.
No ano seguinte, este é outro, portanto, em 2018, os alunos quiseram ser eles a fazer os guiões sobre Fernando Pessoa. No ano seguinte, eu propus aos meus alunos agora outra obra, uma obra do nosso escritor, O Amor de Perdição, do nosso escritor Camilo Castelo Branco, um escritor romântico na fase de transição do romantismo para o realismo, e foi interessante que quando apresentei o mesmo vídeo, eu não tive a mesma reação com estes alunos. Eu fiz este escape room no ano passado, com 2 turmas do 11º ano. E foi interessante ver que, de grupo para grupo, não se comportam da mesma maneira. O vídeo foi o mesmo, mas não tive aquela reação do ano anterior. Então, aqui eu tenho, está aqui o URL da página onde eu tenho este escape room sobre a obra Amor de Perdição. Este escape room baseia-se numa história inventada, mas que tem a ver com a obra. Como podem ver aqui, eu coloquei tipo uma folha de jornal, romance desaparecido, e esta narrativa no escape room é extremamente importante para dar coerência aos desafios e às provas que depois vamos apresentando ao longo da aula. Como podem ver aqui, os alunos tinham aqui a prova 1 e a prova 2, e depois o trama final. Poderão depois ver como é que eu organizei, então, esta estratégia de sala de aula baseada na gamificação, no jogo, e foi também um momento muito interessante e foi uma aula muito divertida, e os alunos acabaram por se envolver com as obras. Trago-vos aqui alguns exemplos como é que eu trabalho o pensamento visual, ou visual thinking, em inglês. Nestas duas imagens foi para trabalharmos a obra Os Maias. Como veem, eu vou variando, por exemplo, estes alunos desta turma, quando já tinham assistido ao escape room, portanto, eu vou sempre mudando um pouco para surpreender os alunos. Não é? É bom que os alunos nos perguntem: professor, o que é que vamos fazer hoje? Isto significa logo à partida que eles estão motivados para aprenderem alguma coisa. Não é? Se nos perguntam se estão à espera que haja uma surpresa, que haja algo que os faça brilhar, faça os seus olhos brilhar. Portanto, é muito bom nós podermos indo surpreendendo os alunos. Portanto, aqui trabalhou-se a literatura. Neste caso aqui trabalhamos a Agenda 2030 e os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Portanto, o pensamento visual, no fundo, o que os alunos fazem é reproduzirem o seu pensamento, os seus conhecimentos, aquilo que sabem, através de texto e imagem. E como quando nós usamos texto e imagem, quando nós escrevemos e quando nós desenhamos, quer dizer que pensamos 2 vezes. E se pensamos 2 vezes, no fundo, aquilo que estamos a dizer vai ficar muito mais na nossa mente, nós vamos fixar mais. Portanto, o aluno vai reter mais a informação e vai ter essa informação durante mais tempo.
Estes são dois exemplos que vos trago aqui para partilhar o pensamento visual e que nós podemos trabalhar mesmo quando estamos a trabalhar obras literárias. A aula invertida, ou a aprendizagem invertida, o flip learning, é mais uma metodologia ativa e híbrida que eu utilizo com os meus alunos. Como é que eu utilizo a tecnologia, como é que eu utilizo estas metodologias e estas ferramentas? Eu criei estas duas, são duas aplicações. É um portal brasileiro, é o Fábrica de Aplicativos, e eu criei, então, duas apps sobre dois poetas, o poeta Cesário Verde e o poeta Antero de Quental, e o que eu fiz foi gravar em áudio todos os poemas do manual do aluno. Então, o que eu propus aos alunos foi que, uma semana antes de nós estarmos a trabalhar estes escritores na sala de aula e a analisar as propostas dos manuais, eles ouvissem as minhas análises, portanto, a professora a explicar as análises das obras antes da aula. E quando iniciássemos o estudo, os alunos já traziam para a sala de aula conhecimento sobre estes dois escritores. A verdade é que, quando começamos a trabalhar os dois escritores na aula, os alunos já estavam muito mais à vontade e já sabiam responder com muito mais à vontade às perguntas do manual do que se não tivessem feito este trabalho antes. No fundo, a aprendizagem invertida é nós podermos antecipar os conteúdos da aula, levando o aluno a aprender em casa ou fora da escola, ao seu ritmo, e trazendo depois para a sala de aula as suas dúvidas. Como é que eu acompanhei esta estratégia? Eu criei um formulário onde os alunos teriam de me ir dizendo o que é que aprenderam quando leram e quando acederam a estas apps, quais foram as dificuldades que sentiram, que perguntas é que gostariam de fazer à professora, e, portanto, eu fui percebendo as dificuldades dos alunos antes da aula, e isso permitiu-me depois estruturar melhor o processo de ensino e aprendizagem. Outra experiência ou outra prática que vos queria partilhar, e julgo que é a última, que foi feita com alunos do 7º ano, que esses alunos têm entre 11 e 12 anos. Os outros alunos têm mais de 15 anos, entre 15, 16, 17, 18. E estes meninos têm, os de 7º ano em Portugal, são meninos com 11, 12 anos. Então, o que eu propus aos meus alunos foi que eles aprendessem todo o processo de produção audiovisual quando estudamos uma obra literária. Então, os alunos o que tinham que fazer era criar as suas narrativas audiovisuais a partir de um texto literário trabalhado na sala de aula. Por isso, como podem ver aqui, estes são os dois vídeos que os alunos produziram. Eles trouxeram os seus objetos, os seus brinquedos para a sala de aula e tentaram reproduzir os ambientes das histórias da obra. A obra estudada foi O Cavaleiro da Dinamarca, da Sofia de Melbrenner Anderson, e, portanto, o que os alunos tiveram que fazer durante este projeto foi escolher o texto, depois criar um roteiro, criar o vídeo,
montar os ambientes, as ações, escrever os diálogos, depois gravar, fazer edição de vídeo, publicar e divulgar. Foi todo um processo que eu tive a grata honra de receber o Aloísio Cavalcante da Casa da Árvore, que é um educador brasileiro que esteve na minha aula a ajudar-me a desenvolver este projeto. E agora, como avaliar na era digital? Já estou quase a acabar, porque já estou a alongar-me no tempo, já vou com 1 hora e tal. Nós temos que mudar as formas de avaliar na era digital, porque se nós estamos a trabalhar com os alunos de uma maneira diferente, a avaliação também tem que mudar. E eu sempre, para mim, o mais importante é a avaliação formativa, porque ela é contínua e ela é sistemática. Quando nós pensamos na avaliação, nós temos que pensar que a avaliação é parte do processo. Nós não podemos imaginar todas estas experiências, todas estas práticas educativas sem pensar também na avaliação. A avaliação tem que estar também sempre que nós pensamos nas práticas. Eu digo sempre, primeiro a pedagogia, depois a tecnologia. E, portanto, é importante que nós tenhamos a avaliação como algo que tem de acompanhar o processo, que nos permite fazer uma avaliação diagnóstica para percebermos as fragilidades e as necessidades dos nossos alunos, que nos permite, ao longo do processo, dar feedback aos nossos alunos do que estão a fazer, ir avaliando as atividades que os alunos vão fazendo, que vão produzindo, e, claro, não podemos deixar de qualificar os nossos alunos. Nós temos que atribuir uma classificação no final de cada trimestre, e isso é que vai depois constituir a avaliação para transitar de ano. Mas a avaliação formativa deve ser a mais importante. A avaliação sumativa é necessária, mas a avaliação formativa é essencial. E nós hoje, por intermédio da tecnologia, temos muitas ferramentas que nos ajudam também a ir percebendo se os conteúdos que estão a ser desenvolvidos, mesmo usando estas estratégias em que envolvemos os alunos na produção de recursos, de conteúdos, se os conteúdos estão a ser compreendidos e estão a ser assimilados. A avaliação é extremamente importante, como já disse, porque nos permite recolher informação de cada um dos nossos alunos, saber o que é que cada um dos nossos alunos precisa, as suas necessidades, permite-nos depois analisarmos, tirarmos conclusões, podermos, no fundo, irmos reformulando todo o processo de aprendizagem. Sem a avaliação formativa, nós não temos os dados todos, a informação toda para irmos reconduzindo o processo pedagógico. Quando pensamos na avaliação formativa digital, quando utilizamos e quando potenciamos as ferramentas dos nossos alunos, há duas perguntas que nós temos que nos fazer. A primeira é: que aprendizagem queremos? Se nós queremos que os nossos alunos participem, se nós queremos que os nossos alunos nos mostrem as suas aprendizagens individualizadas, se nós queremos também personalizar e individualizar a aprendizagem, se nós queremos que os nossos alunos desenvolvam a sua cognição, o seu pensamento cognitivo, se nós queremos que os nossos alunos estejam ativamente a trabalhar dentro da sala de aula ou fora da sala de aula, como aconteceu durante estes 3 meses, que estiveram em casa e que os pais fizeram de pais e de professores, nunca tinha isto acontecido como aconteceu agora. Portanto, se nós queremos que a aprendizagem seja diferente, temos que avaliar também de maneira diferente. Então, se nós queremos este
tipo de aprendizagem, temos que também mudar as nossas formas de avaliar. E então, devemos avaliar para o desenvolvimento de competências, até como vos disse anteriormente, nós temos o perfil dos alunos que nos obriga a preparar os nossos alunos com as competências necessárias para o futuro profissional e pessoal. Então, na avaliação para a era digital, nós temos que promover a colaboração e a cooperação, fomentar a reflexão, darmos constante feedback aos nossos alunos como é que eles estão, fomentar também a avaliação contínua, a avaliação a avaliação, a autoavaliação, a heteroavaliação e a coavaliação. Temos que ligar também conhecimentos, habilidades e atitudes para que a aprendizagem dos nossos alunos seja efetiva. E que ferramentas e instrumentos usar? Eu uso muito rubricas, porque, para mim, são dos instrumentos de avaliação que melhoram não só o ensino, porque o professor centra-se em cada elemento de aprendizagem, porque melhora também a avaliação, porque o professor estabelece critérios concretos e elementos de avaliação concreta, melhora também o desempenho dos alunos, porque o aluno, antes de começar, já sabe o que é que o professor espera dele e do seu trabalho. Também melhora a orientação, porque o professor dá objetivos muito concretos, estabelece marcadores muito concretos. E também melhora a própria autoavaliação dos alunos, na medida em que os alunos, ao confrontarem o trabalho deles com as rúbricas de desempenho, sabem onde estão os pontos fortes e menos fortes do seu trabalho e também a capacidade de melhoria desses pontos. Para além das rubricas, eu uso também as listas, as checklist, uso também testes de conhecimento e outros instrumentos. Eu trago este porque é aquele que eu efetivamente uso muito nas minhas práticas. E pronto, passei 12 minutos, peço desculpa, e agora ia-vos mostrar aqui, ia-vos mostrar os vossos contributos relativamente à educação remota de emergência. O que é que aprendemos? Aprendemos muito, como dizem aqui, adaptações à inovação, aprendemos novos caminhos, o mundo digital no planeta. Nossa, aprendi a abrir sala no Google Class, o uso do Google Meet, usar os celulares como ferramentas de aprendizagem. Uma nova maneira de comunicação, principalmente com aplicações em metodologias, práticas educativas à distância, ser mais criativos. No fundo, o que vocês escreveram aqui, eu não disse nada de novo, vocês têm aqui tudo. É fantástico nós termos aqui muito daquilo que eu estive a falar nesta conferência. Vou passar o segundo. Eu tinha aqui a segunda pergunta e era educação pós-pandemia, que prioridades? Então, foco na aprendizagem, é verdade. Também concordo que é muito importante que nós agora tenhamos consciência principalmente daqueles alunos que não tiveram os apoios em casa, que não tiveram as ferramentas para poderem assistir. Apesar de nós em Portugal também termos criado em tempo recorde a telescola, ou seja, aprender em casa através da televisão, para que pudesse chegar a todos os lares, mesmo àqueles lares que não têm internet e, no fundo, a educação continuar a existir. A saúde e a segurança, isso é muito importante também. Agora nós ainda não sabemos como é que isto vai acontecer. Nós estamos também agora a ter em Lisboa muitos casos
não sei, estamos todos na expectativa. Em terceiro lugar, o apoio emocional dos professores. Eu acho que temos aqui um grande trabalho para os nossos alunos, porque muitos deles que possivelmente tiveram pessoas que desapareceram e famílias que deixaram de ter o rendimento familiar, professores que estão esgotados também, e eu também considero que temos aqui um imenso trabalho na parte emocional a fazer. Depois o plano tecnológico em quarto lugar, como vê, a tecnologia não é importante, mas há outras prioridades, e eu estou também a concordar, equiparar a educação à saúde e à economia. Nós temos que hoje dar prioridade à educação, é muito importante para termos uma sociedade saudável e uma economia forte, e depois o planeamento financeiro. Então, as coisas primeiro têm a ver connosco, pessoas, e depois é que vem a parte das ferramentas da tecnologia. E por último, aqui uma nuvem de palavras. Então, criatividade, tecnologia, claro, distanciamento, sim, ainda, segurança, aprendizagem remota, aprendizagem, mobilidade, otimização, virtual, organização, necessidade, evolução, aulas online, conexão, resiliência, metodologias, cibercultura. Temos aqui imensos desafios com estes tempos que nós vivemos. Muito obrigado pela vossa participação aqui também. Julgo que, no fundo, fizemos aqui uma síntese e estamos em sintonia para os próximos desafios, e temos que estar muito, muito fortes, muito corajosos, muito resilientes.